Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. John Arias está liberado para negociar e Flamengo vem com tudo para tentar a contratação do jogador. Goleiro, que era a primeira opção do Flamengo para chegar, não vem mais. Interesse de um gigante europeu no goleiro Gabriel Brazão dos Santos. E Flamengo faz proposta oficial pelo Vitão, segundo a imprensa gaúcha. Você gostaria de ver o Vitão no Flamengo? E John Arias, hein? Seria uma boa. A gente tá tocando muito no John Arias porque a torcida do Fluminense tá desesperada. Inclusive, eu assisti ao jogo onde o Manchester United goleou o Wolverhampton. E, cara, vou dizer um negócio pra você, cara. Impressionante como o time do Wolverhampton tá entregue, é um time limitadíssimo, mas isso é papo para poder explicar para vocês daqui a pouco e também o porquê que eles querem se livrar do John Arias. A gente aqui não vai esconder, não. A gente vai mostrar e vai falar para vocês o porquê. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Galera, você já deixou o like? Essa moral aí, mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal nesse momento. É rápido, você não vai pagar nada, é de graça e você vai ajudar ao nosso conteúdo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu quero começar falando sobre o Brazão, goleiro do Santos. Saiu uma notícia em que o goleiro que interessava ao Flamengo no primeiro momento recebeu uma proposta oficial. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Uma proposta oficial do Bayern de Munique. Empresário bom, hein, rapaz? Essa informação ela é do Diário do Peixe, né? E mais precisamente do Lucas de Barros. Segundo ele, o Bayern de Munique faz uma proposta pelo goleiro Gabriel Brazão dos Santos. O gigante alemão oferece 12 milhões de euros, 74 milhões de reais, pelos 70% de percentual, né, que o Santos tem de direito. O valor total da operação gira em torno de 17 milhões de euros, 105 milhões de reais. O Santos vai analisar a proposta, mas não descarta aceitar. O clube precisa vender jogadores para equilibrar o seu caixa. Com todo respeito ao amigo, né? É claro que se aconteceu do Bayern de Munique fazer essa proposta mesmo para o Santos, esquece, chance zero dele jogar no Flamengo e tal, até porque é um gigante europeu, valores estratosféricos, mas a gente sabe como funciona o mercado de transferência nesse período. Empresário acaba usando a própria imprensa para poder valorizar o seu atleta. Recebemos proposta e tal, e a imprensa às vezes embarca. Com todo respeito ao companheiro que trouxe aqui a informação, não estou dizendo que a informação é mentirosa, ou que ele deu informação errada, eu não acredito. E não é por maldade do amigo que trouxe a informação, pelo contrário. Às vezes, o companheiro de imprensa ele é induzido, acaba caindo no jogo do empresário. Gente, 105 milhões de reais no Brazão, Bayern de Munique, sinceramente eu não acredito, mas que se for verdade, né, que ele vá com Deus, porque no Flamengo, chance zero de brigar pela titularidade. Até acho um goleiro espalhafatoso demais, não me passa tanta confiança, né? E eu, sinceramente, não me enche os olhos a contratação do Brazão, quanto mais tendo que pagar 17 milhões de euros. Que loucura é essa? Né? Que o Santos está pensando ainda. Alguém acredita que da maneira que o Santos está financeiramente, o Santos ia pensar numa proposta de 17 milhões de euros pelo Brazão, gente? Que isso? Sinceramente, não dá para confiar, né, nessa notícia que às vezes não é o companheiro, né, que acaba trazendo, ele traz a informação às vezes por causa do empresário que deu essa informação para ele, mas que, sinceramente,
nesse momento, muito empresário tenta valorizar o seu ativo, a gente sabe como funciona. Segundo a imprensa gaúcha, a Band do Rio Grande do Sul, o Flamengo oficializou uma proposta pelo zagueiro Vitão. 6,5 milhões de euros, mais o perdão da dívida pelo Thiago Maia. Curiosamente, quando eu recebi essa informação, foi até meu filho que me passou, eu falei, cara, a proposta é idêntica à proposta que o Flamengo fez no início do ano. Não faz sentido. Não iam fazer a mesma proposta. O Vitão já deu declarações que tem interesse em jogar na Europa e tal. Eu acho que o Flamengo precisaria de um zagueiro canhoto. Mapeie o mercado, olha com calma, talvez você encontre um zagueiro que jogue por aquele lado esquerdo de zaga, né? Porque o Léo Pereira, coitado, daqui a pouco o cara não aguenta mais. Você do lado direito, você tem o Danilo, tudo bem, com uma idade já avançada, você tem o Léo Ortiz, você tem o Iago, que vai ter mais oportunidades no ano que vem, você tem o João Vitor, cara, e você vai contratar um outro zagueiro daquele lado? Eu, sinceramente, não iria no Vitão, não, mas, de qualquer maneira, é a informação que veio lá da imprensa do Rio Grande do Sul e também confirmada, né, o interesse do Flamengo pelo GE, falando que o Flamengo tem interesse no Brasão e no Vitão. O Brasão, se isso aqui for verdade, do Bayern, meu amigo, esquece, chance zero, e o Flamengo tem mais é que deixar de lado mesmo, porque não há a menor possibilidade, né? Gente, eu assisti ao jogo Manchester United 4, Wolverhampton 1. Muito curioso o que fez a torcida do Wolverhampton. Eles fizeram um manifesto, um protesto, durante 15 minutos. Ficaram do lado de fora do estádio. E quando deu 15 minutos, o estádio começou a encher. Todo mundo entrando para assistir ao jogo. Um protesto contra a diretoria. Eles dizem, né, que a diretoria está muito afastada dos torcedores, está dando brecha dos torcedores opinarem nada, não ouve os torcedores, e o Wolverhampton tem a pior campanha da história da Premier League. 2 pontos, né? E isso faltando apenas 4 rodadas para acabar o primeiro turno. O time só tem 2 pontos, empatou 2 jogos, não ganhou de ninguém. Vitor Pereira, o mágico Vitor Pereira, era o treinador, foi mandado embora já mudou de treinador e não adianta. E aí, hoje, tiveram até um suspiro lá com o Belegardi, jogador, aliás, ó, deixa eu ver se é isso mesmo, Belegardi. Cara, ele se parece um pouco com o John Arias, é curioso que você vendo o jogo, você até confundir, ele é um pouquinho mais alto, mas parece um pouco os dois são meio atacante, né? Um joga de um lado, o outro do outro. E o Belegardi é o único jogador do Wolverhampton que consegue, tenta pelo menos fazer alguma coisa. E hoje ele foi premiado com um gol, né? Acabou fazendo o gol de empate da equipe, enquanto o Manchester vencia por 1-0 e perdia um caminhão de gols. Eles empataram, terminou 1-1 o primeiro tempo, e no segundo tempo, aos 70 minutos, o João Arias foi substituído, e é ele que a gente vai falar, é ele que interessa. E o Manchester enfileirou 4-1, poderia ter sido 5, 6. É muito ruim o time do Wolverhampton. E aí, cara, eu vou dizer para vocês uma coisa. O John Arias, eu assisti parte do primeiro tempo, que eu estava me deslocando do trabalho para minha casa, vi no carro, e o segundo tempo todo. A atuação do John Arias até os 70 minutos, quando ele foi substituído, foi um negócio assustador. Parece que o cara esqueceu de jogar. Ele poderia ter sido expulso logo com 10 minutos de jogo, porque falta de tempo de bola, chegou atrasado num lance e acabou pisando no tornozelo, mas lá eles, né, são mais complacentes com isso. Então o juiz deu lá o cartão amarelo, acabou e segue o jogo. Mas errou tudo. Tudo que ele tentou, ele errou. Tudo. E aí é claro que vocês do outro lado vão dizer, pô, também, ele tá num time horroroso, um time muito ruim e tal. Claro, gente, o time quando tá desorganizado e tal, é difícil alguém se sobressair. Se bem que esse jogador, o Belegardi, né, que vai jogar inclusive contra a seleção brasileira, ele é haitiano, vai jogar a Copa do Mundo contra o Brasil. Jogou, assim, tu vê que o cara tá muito acima dos demais jogadores da equipe do Wolverhampton. Muito mal o John Arias no jogo, pelo menos esse jogo que eu vi, né, contra o Manchester United.
E aí se explica o porquê, né, do Wolverhampton aceitar negociar o jogador. Eles pagaram, na ocasião... Eu vou perguntar a você, cara, você queria ver o John Arias no Flamengo? Acha que essas má atuações, uma mudança de ares pode fazer com que o jogador volte, reencontre aquele bom futebol que ele fez no Fluminense e tal? Ou não? Tá muito mal e tal, e é melhor o Flamengo buscar outro jogador. Comenta aqui que eu quero saber. John Arias, sim ou não no Flamengo? E aí eu entro aqui, nessa parte. O jogador foi contratado pelo Wolverhampton, primeiro que é um jogador que tá na flor da idade, né? 28 anos, dá para fazer um contrato de 3, 4 anos tranquilamente. O contrato dele é longo no Wolverhampton, até o meado de 2029, valor de mercado de 17 milhões de euros. Ele é titular absoluto na seleção colombiana. Você vê os números. Dos 15 jogos possíveis, ele jogou 14, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Desses 14 que ele jogou, 4 ele ficou no banco. Os outros 10 ele entrou como titular. Quer dizer, tá tendo oportunidades, é porque realmente não tá performando bem, não tá conseguindo jogar. Quando a gente olha aqui o valor que ele foi vendido, muita gente fala, ele foi vendido por 22 milhões de euros. Não é verdade. Aqui no Transfer Market consta que a quantia paga pela contratação do jogador, o Wolverhampton pagou 17 milhões de euros. O Fluminense pagou 1, né, cara? Impressionante na época que o Fluminense contratou o jogador junto ao Independente Santa Fé. Por isso que você tem que mapear esse mercado sul-americano. Então, 17 milhões de euros hoje, contrato de John Arias. As informações que a gente tem é que o Wolverhampton entende que foi um mau negócio. Embora o jogador ainda esteja como titular, fase de adaptação, mas eles já sabem que vão cair para a segunda divisão. Então vão ter que se desfazer de uma série de jogadores. E você, podendo vender pelo valor que comprou, num ativo que está desvalorizado, já seria um bom negócio. E a gente sabe que o John Arias desperta o interesse do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo e também do Corinthians. Comenta-se que o Cruzeiro teria interesse também e tal, mas não foi a fundo, né, nas sondagens iniciais, segundo a gente apurou. O Flamengo, você vê, o torcedor do Fluminense está revoltado, né? Ele, inclusive, deu uma declaração mal criada aí, né? O torcedor xingou ele foi lá e rebateu o xingamento do torcedor do Fluminense, dizendo que ele não é nada daquilo e tal, que ele é profissional, e já pavimentando um caminho para poder vestir as cores vermelho e preto, na minha opinião. Pavimentou. Tá doido para vir. E a torcida do Fluminense não tem nada que ficar com raiva, não, amigo. Já aconteceu com o Pedro, Gerson e tal. E que se ficar puto, a gente vai lá e contrata o André também. Que não tá jogando nada lá também e deve estar doido para poder vir jogar no Brasil, para poder chegar a uma Copa do Mundo. André, no Flamengo não tem vaga, né? Porque, pelo amor de Deus, meio campo do Flamengo, a volância ali, ele seria o quê? Um terceiro reserva? Um reserva do Jorginho? Um reserva de luxo? Titular jamais. Não sei se vocês concordam comigo. Mas o John Arias cairia bem, sim. É claro que eu estou me referindo ao John Arias que saiu do Brasil, né? Não o John Arias que está jogando atualmente no Wolverhampton, porque, confesso a você, a atuação dele nesse jogo contra o Manchester United me assustou. Me assustou porque parecia um jogador assim completamente fora de sintonia. Parecia aqueles bagre mesmo, que você olha e fala assim, meu Deus, que jogador ruim. E não é o caso, sabemos que o John Arias não é um jogador ruim. Enfim, Flamengo definiu que quer a contratação do jogador. Saiu também a reportagem da ESPN Brasil, que seria uma resposta do Flamengo ao mercado. O BAP já disse que o Flamengo pode até investir R$1 bilhão se for necessário. E o John Arias está liberado pelo clube, o Wolverhampton, já na janela de janeiro, para poder buscar outro clube. Claro que o Wolverhampton quer, né, o valor que ele pagou, pelo menos. E aí, o Flamengo, se pagar lá limpinho 17 milhões de euros, pode ter o John Arias jogando no Mengão. Claro que não pode virar leilão, né? Talvez o Palmeiras queira pagar 17 milhões de euros também. Fluminense, será que tem condições? Não sei. Enfim. E aí? Gostaria de ver o John Arias no Flamengo? Acha que vale a pena esse esforço todo do Flamengo? Segundo as informações, inclusive da ESPN, o Flamengo vai com tudo para contratar o jogador.
Felipe Luiz quer realmente um jogador pelo lado direito, teremos algumas mudanças por aquele setor especificamente no início do próximo ano. Vocês vão ver, o Flamengo vai jogar um Mundial de Clubes, a gente não quer falar sobre saída de jogadores nesse momento, mas vocês vão ver que teremos jogadores que irão deixar o Flamengo, principalmente por ali, né? Atacante pelo lado direito, aquele lado direito ali. E aí terá que vir, né, reposição. John Arias é o nome? Gostaria de vê-lo no Mengão? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.